capítulo 4, versículo 13. Nós vamos falar exclusivamente sobre esse texto com o tema discipulado autêntico, o verdadeiro discipulado. Este sermão tem como propósito nos mostrar a transformação que o Evangelho faz na vida de todo homem e de toda mulher que tem um verdadeiro encontro com Jesus. Esse é o nosso objetivo. E para analisarmos esse assunto, nós vamos olhar sobre a vida de Pedro e João. Então, o texto de Atos, capítulo 4, versículo 13, nos mostra que toda pessoa que tem um verdadeiro encontro com Jesus, essa mudança ela é visível, ela é radical, ela causa espanto na vida das pessoas e também ela é testemunhadora. Vamos ver essas 4 mudanças que o Evangelho ele causa na vida de toda pessoa que tem um verdadeiro encontro com Jesus. Bom, mas para aprendermos aqui a primeira lição, que é o Evangelho causa uma transformação visível, nós precisamos entender o início desse sermão até o fim. Precisamos atentar para 3 personagens importantes dentro desse texto. Apesar de você não ver essas 3 personagens dentro do texto de Atos capítulo 13, mas existe aí pelo menos 4 pessoas, ou seja, 3 pessoas e um grupo de pessoas. Você vê aí a primeira pessoa que é Pedro, a segunda pessoa que é João, a terceira pessoa que é Jesus e um grupo de líderes da época, que eram os mestres da lei, Então o texto de Atos capítulo 13 nos mostra, como eu falei para vocês, 3 personagens, né? Ele mostra aí Pedro, João e Jesus e também esses mestres da lei, que foram as pessoas que observaram a vida de Pedro e a vida também de João. Mas fazemos uma outra pergunta aqui. Quem era Pedro? Pedro, ele era filho de, alguns chamam como Jonas, né? Mateus capítulo 16, versículo 17 vai nos afirmar isso. Em Marcos capítulo 1, versículo 30, a sua profissão, ele era pescador do mar da Galileia. Ele era um pescador ali da vila de Cafarnaum, que fazia ali parte da região da Galileia. Então Pedro era esse cara que entendia de pescar, entendia de malheira, entendia de peixe, ele não entendia de evangelho. Ele não sabia pescar homens, ele sabia pescar peixe, ele não sabia outra coisa, apenas fazer a pescaria. E quem era João? João, ele era filho mais moço de Zebedeu e Salomé, ele era irmão de Tiago e também ele era pescador, Aí aparece um outro grupo dentro desse texto que eram os escribas, né? Pastor, quem eram os escribas? Os escribas, em contraponto aqui com Pedro e João, como Pedro e João, eles eram homens simples, eram homens iletrados, homens que não sabiam ler e escrever, homens que entendiam de pescaria. Em contraponto, nós temos os escribas. Os escribas, eles eram os estudiosos, eles eram as pessoas que entendiam da lei, que eles ensinavam, que copiavam, que interpretavam a lei judaica, né? Todos eles eram de famílias sacerdotais, de famílias importantes, eram famílias da mais alta classe social da época, eram homens muitíssimo respeitados dentro da sociedade, eles eram os instrutores da lei, tanto no templo quanto na sinagoga, e faziam parte do sinédrio. Imagine, eles eram a cúpula da época, entendeu? Eles eram as pessoas, ou seja, eles eram a classe média ali, né? Também eram humanistas, eles não criam na vida após a morte, e não criam na ressurreição dos mortos, e nem na vida futura, e muito menos na intervenção divina na terra, e aceitavam somente os 5 livros de Moisés, né, que é o Pentateuco, os de Gênesis a Deuteronômio, eles aceitavam como palavra de Deus. Comparado com, eu falei para vocês, a vida de Pedro e João, que eram esses escribas, né, comparado à vida de Pedro e João eram apenas pescadores, pessoas que cheiravam a peixe, né, homens sem estudo, sem conhecimento bíblico e sem cultura. Já esses escribas, como eu falei para vocês, eles eram as pessoas que ensinavam, copiavam e também interpretavam a lei judaica.
e faziam parte aqui do Sinédrio. Mas, em um certo dia, à beira do mar da Galileia, o homem mais importante da história da humanidade chegou na beira do mar da Galileia, e esse João e esse Pedro tiveram um encontro com Cristo Jesus. Tiveram um encontro com Cristo. E o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 16 e 19, diz assim: andando à beira do mar da Galileia. Olha que interessante. Jesus viu. Não é Pedro e João que vê Jesus, é Jesus que vê esses homens. É Jesus que vê eles. Quando Cristo chamou vocês para serem líderes, Ele viu vocês. Ele viu esses homens. Viu Simão e seu irmão André lançando rede ao mar, pois eram pescadores, e disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, preparando as redes, e logo os chamou, e eles seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Aqui começa a mudança na vida de João e de Pedro. Nesse mesmo momento, João e Pedro começaram a fazer parte da escola de Jesus, o discipulado autêntico. A transformação, ela começa a brotar e a ser gerada nas suas vidas. Jesus teve com eles ali 3 anos e meio, dando aulas teóricas e práticas, uma espécie de um intensivão. Essa foi a primeira fase do seu discipulado. E a segunda fase do discipulado de Jesus, ele foi totalmente prática. E aí que vem um ponto importante. Quando os discípulos começaram a praticar os ensinos de Jesus, eles começaram a ser vistos pela sociedade. Eles começaram a ser notados. De pescadores de peixes, eles passaram a ser pescadores de homens. De homens desvalorizados, eles passaram a ser homens valorizados. De homens menos importantes, passaram a ser homens importantes. O versículo 3, a parte A, diz que o conselho, o sinédrio, os homens que entendiam da lei, os homens que eram os eruditos, os homens que eram importantes, diz que viu a coragem de Pedro e João. Ninguém contou para eles. Ninguém disse assim: olha, eu vi Pedro e João pregando. Não, eles viram com seus próprios olhos. Homens que antes pescavam, homens que antes não sabiam ler e escrever, mas a partir do momento que eles tiveram encontro com Jesus, e a partir do momento que eles passam a praticar aquilo que Jesus ensinou para eles, isso se tornou visível. Se tornou visível. O texto vai nos dizer que essa transformação não foi algo que os escribas ouviram dizer. O texto é claro que eles viram, eles perceberam, eles notaram. Com seus próprios olhos, a ousadia, a coragem, a confiança, o destemor de Pedro ao falarem publicamente. Olha a mensagem de João e Pedro: arrependei-vos e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados, pois Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Essa era a mensagem de Pedro e João. Essa era a mensagem deles. Então, em primeiro lugar, quando nós temos verdadeiro encontro com Jesus, esse discipulado de Cristo, essa transformação de Cristo na nossa vida, ela é visível. Ela pode ser percebida, ela pode ser notada pelos olhos das pessoas. As pessoas que vivem ao nosso redor, elas conseguem ver a transformação na nossa vida. Elas conseguem ver isso. Em segundo lugar, esse encontro com Jesus, ele causou uma transformação radical. Na Galileia, no tempo de Jesus, os meninos iniciavam os seus estudos da Torá aos 6 anos de idade. Aos 10 anos, eles completavam o primeiro estágio da escola que era chamada de Beit Sefer. Eles tinham que recitar a Torá, eles tinham que decorar a Torá. Somente os alunos que se destacavam seguiam para a escola secundária que era chamada de Beit Talmud. E mergulhavam no restante das escrituras e na tradição oral dos rabinos.
e aos 14 anos, somente os melhores entre os melhores estavam estudando geralmente aos pés de um rabino, um rabino famoso. Esses pouquíssimos meninos da elite intelectual de Israel eram chamados de Talmidim, que significa discípulos. Ou seja, Pedro e João não tiveram essa oportunidade de passar pela primeira escola aqui. Talvez eles iniciaram com 6 anos, mas não conseguiram decorar aqui a Torá, e 10 anos desistiram da escola, e a única coisa que tinham que fazer era voltar a ser a pescaria. Não era um menino inteligente, não era de famílias nobres que poderiam passar por esses estágios. Quem sabe Pedro e João eram meninos que não gostavam muito de estudar, né? Talvez seja isso, né? Quem sabe, pelo fato de serem famílias pobres, não tinham que conciliar entre estudo e trabalho, entre a profissão e a pescaria. Eu lembro aqui, quando eu ainda estava estudando, acho que a 5ª série ainda, eu tinha que ir 6 da manhã para o barracão de farinha, descascar mandioca. Quando fosse 11h45, só caía na água, saía da água, vestia o calçãozinho, a camisa e corria para chegar para a escola. É luta. Lembro que quando foi para terminar meu ensino médio, eu tinha que ficar com 6 crianças em casa, trabalhar roçando juquira o dia inteiro e estudar ainda à noite. Tinha que fazer os trabalhos da escola à noite, porque no outro dia tinha que trabalhar. Muitas vezes hoje a gente tinha assim, hoje o menino não quer estudar, né? O ônibus passa na porta da casa. Tem os melhores cadernos de figurinha, de capa dura. Mas antes era comprado a folha de papel amasso, dobrado no meio, costurado. A borracha era feita de cepo de sandália. Eu estou contando mentira aqui, irmãos? Eu sei que muita gente viveu essa realidade. Hoje os trabalhos são digitados. Antes era feito a punho. E se errar, tinha que refazer de novo. Talvez esses homens seriam homens como nós aqui, né? Homens como João e Pedro foram esses homens assim, iletrados. Mas essa expressão, então eu tenho que dizer assim, ó, é importante notarmos que quando os escribas olharam para Pedro e João, viram que eles eram evidentemente homens simples, sem cultura. Eles eram homens simples, irmãos. Essa expressão significa uma pessoa que não foi instruída pela literatura e pela sabedoria judaica. Eles não estudavam nas escolas dos rabinos. Iletrado não quer dizer que não sabiam ler e escrever, e nem ler e escrever, mas que não tinham uma formação teológica superior dos escribas. E aí, muitas vezes nós dizemos assim, mas para mim pregar o evangelho, para mim fazer a obra de Deus, preciso ter uma carga teológica muito grande. Não é isso. Basta você saber quem é Cristo. Entenda quem é Jesus. Pregue Jesus. Paulo explica em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada os que são. Para reduzir a nada os que estão. Deus escolheu homens simples, além de pescadores, que não tinham uma capacidade teológica, o nível dos escribas. Ele transformou a vida desses homens de forma radical. Receberam uma capacitação teológica necessária na escola de Jesus, e de pescadores de peixe passaram a ser pescadores de almas. Por mudar a vida de pessoas radicalmente, isso causa espanto, e é isso que a gente vai ver, que Jesus transforma radicalmente a vida desses homens, transforma ele de pescadores de peixe para pescadores de homens. E aí vem o terceiro ponto, que é o ponto que nós vamos olhar aqui.
O evangelho, ele causa uma transformação espantosa. A transformação na vida do homem e da mulher que tem um verdadeiro encontro com Jesus é tão tremendo que não tem como esconder. É algo que é visível aos olhos humanos. Por isso podemos afirmar que a transformação radical que causa espanto, veja o texto. Se você olhar o texto aí, de Atos capítulo 4, versículo 13. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui o texto. O texto de Atos vai nos dizer aqui, versículo 13, vai nos dizer que eles ficaram espantados. Ou melhor, eles ficaram maravilhados, pois os discípulos sabiam muito mais sobre as Escrituras do que os líderes religiosos. Os escribas poderiam estar se perguntando como esses homens, sem instrução, como esses homens pescadores da Mar da Galileia, dirigem-se com habilidade e oratória aos membros cultos da Suprema Corte. Como é possível isso? Às vezes nós imaginamos assim, precisamos ter uma carreira acadêmica muito grande para pegar o Evangelho. Mas o que eu estou falando aqui, irmãos, o que eu estou falando aqui para vocês, é uma realidade que eu experimentei na minha vida. É por isso que eu estou falando aqui, que esse Evangelho que nós pregamos, esse Jesus que nós pregamos, Ele é poderoso para transformar a nossa vida. E se Ele nos chamou, é porque Ele sabe que nós somos capazes de pastorear a sua igreja. Como é possível esses pescadores explicar e aplicar porções da Escritura Sagrada com tanta eficiência, porém não receberam nenhum treinamento teológico formal de mestres renomados? É como que estiver dizendo assim, olha, esses homens não são dignos de falar isso, porque nós que somos nós, não conseguimos entender a Escritura perfeitamente, nós que somos nós, não conseguimos pregar com tanta ousadia e coragem como eles pregam. Nós que somos nós, não conseguimos confrontar essas pessoas que têm conhecimento, mas esses homens, que antes estavam lá na pescaria, agora estão aqui, diante de uma multidão, pregando o Evangelho, sem medo, com ousadia, com autoridade, com conhecimento. O que aconteceu na vida deles? Com quem eles andam? Com quem eles tiveram encontro? Compreendemos que o discipulado de Jesus é visível, radical e espantoso, mas por que é espantoso? Visível e radical. Tudo isso foi só possível por causa de um simples fato: a convivência com Jesus. Olha o que o texto diz aqui, O texto vai nos dizer que eles perceberam que eles conviviam com Jesus e sabiam o que Jesus havia feito neles. Todos esses discípulos têm uma tendência de ser parecido com o seu mestre. Isso nos leva a testemunhar dos seus feitos. E aqui chegamos ao nosso ponto central aqui, para a gente finalizar aqui. Primeiro a gente pensou aqui que o encontro com Jesus, ele é uma transformação visível. Segundo, é uma transformação radical. Terceiro, é uma transformação que causa espanto na vida das pessoas. E em quarto lugar, é uma transformação que não deixamos de testemunhar, de falar daquele que transformou a nossa vida. Os escribas puderam ver e perceber e notar a transformação na vida de João e Pedro. Viram a ousadia, a coragem, o testemunho daqueles homens que anunciavam e testemunhavam de Cristo publicamente. Os escribas poderiam estar dizendo: nós conhecemos esses homens. Pedro é filho de Jonas. João é filho de Zebedeu e Salomé. São todos pescadores da Galileia. É impossível essa transformação. Os escribas não queriam reconhecer que Cristo tinha transformado a vida desses homens. A última parte do versículo 3 nos afirma: e perceberam o que a convivência com Jesus havia feito neles. Eles perceberam isso. Eles perceberam o que a convivência com Jesus tinha feito na vida desses homens.
Hoje pela manhã nós falamos aqui, é que Deus, Ele nos convida a conhecê-lo. Deus nos convida a ter relacionamento com Ele. Deus, Ele pega todas as formas para se comunicar conosco, para se revelar a nós, para que a gente conheça mais a Ele. Porque quando conhecemos a Jesus, nós passamos a amar a igreja que é dele. Nós pregamos o Evangelho com mais convicção, porque nós sabemos que Ele é o poder de Deus, que Ele é poderoso para salvar as pessoas. A gente não fica pregando o Evangelho pela metade, tentando passar a mão na cabeça das pessoas, não. O Evangelho, ele é simples, claro e objetivo. E nós não podemos ser covardes de pregar o Evangelho pela metade. Não podemos mais nos calar, ficar dentro de quatro paredes. Porque Deus chamou a gente para isso. Deus chamou cada um de nós para proclamarmos suas grandezas, para o mundo conhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Rei da Glória, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o sustentador de todas as coisas, é Ele. Não pense que a perseguição vem, que a igreja parará. Não pense que isso vai abalar a igreja. Não pense que não vamos desanimar, que não vamos se afastar, não. A igreja de Cristo é poderosa, o Espírito está com a igreja, Jesus está com a igreja. Não podemos mais, irmão. Enquanto temos voz, enquanto temos visão, enquanto temos força nas pernas para pregar o Evangelho, não precisamos fazer isso. Talvez você esteja aqui, um dia você possa lembrar que eu lembro o dia que eu me aceitei Cristo. Eu lembro disso. Talvez a gente vai pensar um pouco aqui para o final, você vai entender o que eu vou falar para você aqui nessa noite aqui. Os escribas reconheceram que Pedro e João caminhavam e conviviam com Jesus. Como eles conheceram que João e Pedro andavam com Cristo? Pelo fato de apresentarem as características de Cristo. No ensino, na comunhão, na oração, nas atitudes, pois ensinavam, falavam a mesma coisa que Cristo defendia, que era a causa do reino de Deus. Essa é a nossa missão. O único ser no mundo que deve ser idolatrado é Cristo Jesus. O único ser no mundo que deve ser adorado, que nós devemos se curvar diante dele, é Cristo Jesus. E se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que praticar aquilo que Ele nos ensina. Nós temos que falar a sua linguagem e defender os princípios do reino que Deus inaugurou. A igreja não caminha para a derrota. A igreja, ela caminha triunfante para a vitória. Cristo já venceu na cruz do Calvário. Cristo derrotou nosso inimigo na cruz do Calvário. A igreja não é fraca. Vou repetir aqui as palavras do pastor Joel para os jovens. Certo pregador na internet disse que nunca se viu uma geração de jovens fracos. Jovens, vocês não são fracos. Vocês não são fracos. Porque quem habita dentro de vocês não é uma ação do mundo, quem habita dentro de vocês é o Espírito Santo de Deus. Jovens, vocês são fortes, vocês são valentes. Nenhum de nós é fraco, nenhum de nós é derrotado. A mensagem que levamos não é nossa. A mensagem que levamos é a mensagem de Cristo Jesus. Quem está do nosso lado não é o mundo, quem está do nosso lado é o nosso general, que é Cristo. É Ele que está do nosso lado. E oramos, nós lemos aqui um texto no início da reunião. Jesus falou, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E agora ide por todo mundo e pregar o Evangelho, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ordenei, e batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Jesus, irmão, disse, eu tenho autoridade, e agora eu envio vocês.
Se Jesus nos chamou e nos enviou, Ele nos capacitará. Ele nos dará os meios para nós cumprirmos a nossa missão. Então vimos que quando temos um verdadeiro encontro com Jesus, essa transformação ela é visível, ela é radical, ela é espantosa e também ela é testemunhadora. E aí nós aplicamos aqui alguma verdade para nós terminarmos aqui. Se o Evangelho causa uma transformação visível na vida do homem, pense agora, o que mudou na sua vida depois de você ter um encontro com Jesus? O que mudou na sua vida? O que mudou na sua vida? Seus amigos veem essa mudança? O que você continua da mesma forma ou com os mesmos hábitos? Creio que não. Antes, Pedro e João eram apenas discípulos de Cristo, mas depois que passaram pela escola do discipulado autêntico de Jesus, se tornaram discipuladores e pregavam com ousadia e com firmeza as boas novas. Nós também somos discípulos de Jesus. Qual é a sua conversa no trabalho, na escola, na faculdade, na academia, na rodada dos amigos? Pense que tipo de conversa você está conversando. Nossos lábios devem proferir paz aos corações aflitos. E essa paz vem pelo ouvir a esperança que é Jesus Cristo. Nós somos as atalaios, os arautos de Cristo na terra. O discipulado autêntico nos transforma radicalmente. Aí agora que vocês vão entender o que eu vou falar aqui, ó. Muitos de nós não nascemos num berço evangélico. Muitos de nós fomos alcançados nos bares, nos salões de festa. Muitos de nós fomos alcançados em muitos diversos lugares, onde o mundo dizia para nós que não tinha mais a esperança. Mas um dia alguém foi até nós. Um dia alguém foi até nós e levou uma palavra, apresentou Jesus Cristo. E muitas dessas pessoas estão se indo. Muitos desses veteranos, esses soldados, esses heróis da fé estão se indo. Eles cumpriram a sua missão. Eles serviram a sua geração. Eles fizeram aquilo que Deus mandou eles fazer. E agora somos nós. Somos nós. Essa nova vida que nós temos agora em Cristo está causando espanto nos nossos amigos. Aqui a pergunta, né? Se agora esse encontro com Jesus, agora que somos discípulos de Cristo, as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos amigos, nossos vizinhos, eles se alegram, eles se maravilham por ver a transformação na sua vida? Irmãos, isso aqui é algo sério. Se nós dizemos que nós temos um verdadeiro encontro com Jesus e a nossa vida não foi mudada, algo está errado. Porque Saulo, quando teve encontro com Jesus, não foi mais o mesmo homem. De Saulo vai se tornar agora um Paulo. Levi vai se tornar Mateus. Nunca mais esquecemos o encontro com Jesus. Por isso que é importante sempre lembrarmos o momento que Cristo te alcançou. Onde você estava, o que você estava fazendo, o que você estava pensando em fazer. Talvez muitos de nós até mesmo pensamos em desistir da vida, mas um dia aquela voz soprou no nosso ouvido. A esperança é Cristo. Cristo te chama. Cristo te chama. E a gente escancarou o nosso coração. E se eu quero servir esse Cristo que transforma vidas, será que nós temos defendido a causa do reino de Deus com todas as nossas forças? Temos dado todo o nosso esforço em prol do crescimento da igreja? Mas você pode estar dizendo, não sirvo para ser um líder. Conheço pouco sobre a Bíblia. Não sei me expressar muito bem, como a desculpa que Moisés deu quando Deus chamou ele. Ou a desculpa quando Gideão foi chamar também, Senhor, eu não vou. É uma multidão, nós temos só apenas 300 soldados. Ah, pastor, não dá. Mas eu quero dizer o seguinte, é que o mesmo Senhor que chamou Jacó,
O mesmo Senhor que chamou Abraão, o mesmo Senhor que chamou Samuel, o mesmo Senhor que chamou Davi, o mesmo Senhor que chamou Pedro, chamou João, que chamou Paulo, que chamou João Batista, é o mesmo Deus que nos chama hoje, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Então eu gostaria que vocês ficassem em pé agora, em nome de Jesus. Nós vamos cantar aqui um louvor juntamente com os jovens, e após esse louvor nós vamos orar por você. E nós vamos aqui pedir, irmãos, que Deus derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós, e sejamos impactados, movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, para fazer a obra dele. Chama aqui os jovens que vão